Será que a reserva de oportunidade é uma grande cilada, uma ilusão, uma grande mentira? Qual a minha visão a respeito da reserva de oportunidade? E esse é um tema muito importante porque existe muita divergência no mercado a respeito desse assunto. Antes de você entender se a reserva de oportunidade, com profundidade, não uma coisa rasa, só vir aqui falar e dar minha opinião a respeito. Não. Se ela realmente é boa ou ruim, e não é tão óbvio quanto parece, precisa de uma investigação mais detalhada, você precisa entender muito bem o que é a reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é o famoso caixa. Quando alguém fala, eu tô com tanto de caixa para investir, tô segurando caixa, tô fazendo caixa. Quando a pessoa está falando isso, ela está falando da reserva de oportunidades, colocando seu dinheiro, muito provavelmente, pelo menos é assim que é recomendável, colocando seu dinheiro em um título de renda fixa com liquidez diária, ou seja, um dinheiro de resgate imediato e que fica rendendo ali em dias úteis. É isso que ela está falando. E esse dinheiro, ele fica lá, entre aspas, parado, na verdade está rendendo, aguardando uma oportunidade de investimento. Uma situação em que uma ação cai muito, ou um fundo imobiliário cai muito, ou qualquer outra oportunidade. Então, é o caixa que fica reservado para comprar um ativo que você queira aguardar um momento melhor ali para comprar. Não confundir, claro, com a reserva de emergência, que você não quer utilizar. A reserva de oportunidade você quer uma situação de oportunidade para utilizar essa reserva de oportunidade. Já a reserva de emergência você não quer. Você tem que entender a reserva de emergência como um seguro. Seguro você não quer usar. Você quer deixar ele lá parado, mas você não quer utilizar. É para uma situação emergencial. E você não quer uma situação emergencial na sua vida, mas considerando que a gente precisa ser cauteloso, a gente tem a reserva de emergência. Então é isso. E aí, num primeiro momento, você poderia pensar, então claro que faz sentido ter reserva de oportunidade, mas não é todo mundo que pensa assim. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes de continuar, você está vendo aqui essa planilha com 100 ações e fundos imobiliários aqui dentro, onde você vai encontrar lucro por ação projetado ou por cota projetada, dividendo por ação, dividend yield projetivo, margem de segurança, preço teto e mais algumas informações. Eu vou disponibilizar a última atualização dessa planilha de graça e também esse planejamento de aposentadoria para quem se inscrever no evento online gratuito dos dias 27 e 28 de junho, que será a imersão aposentadoria com dividendos, onde eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos vencedora para o longo prazo e também como você consegue encurtar e muito o período da sua aposentadoria. O link está aqui embaixo, já se inscreve para não perder essa oportunidade. E para a gente entender os dois lados da moeda, para você ser um investidor com senso crítico, você precisa entender os dois lados da moeda, não ficar só com uma visão enviesado, não faz o menor sentido. Por isso as duas visões. De um lado você tem aqueles que adoram a reserva de oportunidade, muita gente defende, dizendo o seguinte, eu preciso do meu caixa, pelo menos uma parte da minha grana tem que estar ali com liquidez imediata, fora a reserva de emergência, que está fora disso, porque o mercado de ações, de fundos imobiliários, o mercado de risco, ele tem volatilidade. E é um mercado ineficiente na maior parte do tempo, ou em muitos momentos, ou ainda mais no Brasil. Por conta disso, eu preciso do meu caixa para essas situações eu ter dinheiro para aportar. Senão, se eu já comprei tudo, se eu já esvaziei meu caixa, aí quando vira uma correção de mercado, correção é uma queda, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que ficar lá chupando o dedo aguardando as ações subirem de novo, ou os dividendos das minhas ações e dos meus fundos imobiliários voltarem ali para minha conta para eu conseguir comprar de novo, mas aí pode ser que as ações e os fundos imobiliários já tenham subido de novo, então fica esse dilema. Do outro lado, a gente tem o pessoal que fala o seguinte, olha, faz o menor sentido esse negócio de reserva de oportunidade, porque no longo prazo, e eu espero que você esteja investindo para o longo prazo, no longo prazo você não vai se importar com esse caixa que você tem hoje, esse caixa vai ser esvaziado em algum momento de qualquer maneira, ou não, dependendo do seu asset allocation, ou seja, o percentual que você destina para cada classe de ativo, 10% para ações, 10% para fundo imobiliário, 10% para exterior, ou qualquer que seja ali a sua alocação, não interessa, não é o assunto desse vídeo. Essa pessoa entende, olha, eu estou investindo para daqui 10 anos, esse caixa de hoje não vai fazer a menor diferença, não muda nada. E ninguém consegue acertar preço consistentemente, é uma bobeira pensar isso, é um bullshit que o pessoal fala no mercado. Veja que tem dois lados aqui com boas argumentações, e vamos tratar a respeito disso. Nem mesmo Deus poderia vencer o Dollar Cost Averaging. O que é o Dollar Cost Averaging? Não se assuste com o nome. Aqui a gente acaba importando muita coisa do inglês. O mercado financeiro adora nomes em inglês. Então vai se acostumando, mas eu vou te explicar. O Dollar Cost Averaging foi uma expressão que foi criada, foi trazida pelo Benjamin Graham no livro O Investidor Inteligente.
em que ele cita a estratégia de você comprar aos poucos ações todos os meses ou num período mais curto de tempo. Por exemplo, você é Uber e ganha semanalmente. Você ganha diariamente, mas você faz o cálculo da sua renda semanalmente. É melhor você aportar semanalmente ou esperar fechar o fim do mês? É melhor semanalmente, quinzenalmente. O que essa estratégia está falando? Quanto mais for consistente os seus aportes num período menor de tempo, você vai ter mais vitória no longo prazo. Você vai ser o investidor mais vencedor. Então a ideia de eu pegar lá meus R$ 500 por mês, meus R$ 1.000 por mês, se você ganhar bem, e aportar todos os meses ou a cada semana, quanto você conseguir. E assim ir montando uma carteira de longo prazo. Essa que é a ideia do Dollar Cost Averaging. E é uma ideia que se contrapõe à ideia do Buy the Dip, que consta aqui do próprio estudo. O que seria o Buy the Dip? Não seria essa ideia de eu comprar independentemente do preço que está ali no momento. Seria eu comprar só nos melhores momentos. Comprar nas baixas, nos fundos do mercado. Seria a ideia, então, em que eu não vou pegar ali parte do meu salário, da minha remuneração e comprar agora. Ganhei o dinheiro, separei, mandei para a corretora, aportei. Nem fiquei olhando muito o preço, porque no longo prazo o preço de hoje não tem muita relevância. Então veja que já é uma vertente, o Dollar Cost Averaging, que acaba se contrapondo à reserva de oportunidades num primeiro momento. Pelo menos essa é a percepção inicial que a gente tem. Porque não faz sentido você fazer caixa, mas sim aportar para o longo prazo, consistentemente, no menor período possível. O importante é a consistência. Já o Buy the Dip diz o seguinte: não, como o mercado está num pico, está num topo, está muito caro, eu vou fazer a reservinha de oportunidade, eu vou aguardar uma correção, pegar só os fundos do mercado. E aí, por que o título do estudo fala que nem Deus conseguiria bater a estratégia do Dollar Cost Averaging? Porque comprar nos fundos, mesmo que você pudesse prever como Deus os fundos do mercado no Buy the Dip, mesmo assim você perderia do Dollar Cost Averaging. E aqui estão os gráficos desse estudo, que mostram, no primeiro momento, o seguinte. Aqui uma comparação da estratégia Buy the Dip versus o DCA, que é o Dollar Cost Averaging. Se a gente pegar um período de 2000 a 2020, a gente vê que a partir aqui de 2010, a linha azul que representa o Buy the Dip acabou ganhando, né? Ou seja, só comprar nos melhores momentos, nos fundos do mercado. Mas olha só, antes disso, a gente não teve isso, né? A gente percebe que até a linha preta aqui que representa o Dollar Cost estava vencendo. E por que você acha que a partir desse momento aqui, próximo de 2009, o Buy the Dip acabou ganhando em termos de rentabilidade ao longo do tempo? Porque a gente teve uma crise. Então você já extrai aqui a seguinte lição. Em momentos de crise, quando a bolsa de valores cai muito, por exemplo, e aqui foi a crise de 2008, do subprime ou a crise do coronavírus, nesses momentos o mercado cai tanto que se você comprar muitos ativos de risco nesse momento de queda, você tende sim a ganhar, pelo menos a partir daquele momento, do Dollar Cost Averaging, o aporte mensal consistente. Mas é uma situação específica, pontual. As crises não acontecem todos os anos, todos os dias. Entre 7 a cada 10 anos você vai encontrar alguma crise. Então, o que acontece? Se você pega uma janela de tempo em que você vai pegar o momento do fundo do mercado onde teve uma crise e puxar para frente, é claro que o Buy the Dip vai ganhar. Mas não é assim que a gente olha para o mercado. Para a gente fazer um backtesting, olhar para o passado, a gente tem que pegar uma janela de tempo bem longa. Senão a conclusão do seu estudo fica distorcida. A gente pega uma amostra onde o tempo vai justamente confirmar aquela ideia que a gente já tem. É o viés de confirmação. Então eu não posso fazer isso. Para ser justo, para ser honesto, eu tenho que pegar um período de tempo maior. Só que aqui a gente já percebe que, claro que comprar numa crise vai melhorar a sua rentabilidade, mas você não tem dúvida disso. Mas nas crises, não são apenas as ações da Bolsa de Valores que estão caindo, mas também as empresas, as pessoas perdendo emprego, as pessoas tendo renda caindo. Então as pessoas nesses momentos dificilmente vão ter caixa guardado para comprar ações e fundos imobiliários, só as pessoas mais ricas. Então também tem que levar isso em consideração. De qualquer modo, sim, comprar muito nas crises vai melhorar e muito a sua rentabilidade. Mas quando a gente olha para o longo prazo, a gente não pode ficar só contando com as crises que acontecem, como eu disse, em alguns momentos da nossa história, da nossa trajetória como investidor. E aí veja só, esse outro gráfico pega um período de 40 anos, aí mais longo. E olha só o que acontece. Somente em poucos momentos aqui, a linha azul, que é o Buy the Dip, ganhou da estratégia do Dollar Cost. Então são momentos específicos, sendo que na maior parte do tempo, a gente pega de 1940 até 1980, o Dollar Cost
acabou ganhando. E aqui, veja, de novo, outra crise. 1930, queda da Bolsa de 29. Olha só, somente nas crises, olha o que a gente percebeu, somente nas crises o buy the dip, comprar no fundo, vai vencer a estratégia do aporte mensal. Mas depois disso, isso vai mudando. E esse último gráfico, que pega um período entre 1980 até 2010, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o dollar cost venceu, mesmo aqui na crise das empresas de internet. Olha só, é por isso que não vale a pena você ficar tentando acertar o fundo do mercado. Por quê? Só vai valer a pena você acertar o fundo, acertar entre aspas, quando tiver uma crise. Mas quando tiver uma crise, todo mundo vai acertar o fundo. Quem tiver dinheiro vai comprar ações de fundos imobiliários, se puder fazer isso, obviamente. Então não faz muito sentido ficar tentando prever fundo de mercado. Você vai perder daquele que faz aportes consistentes e ainda por cima você vai se esforçar muito mais tentando ali ficar fazendo estudos para prever o fundo. Sendo que você tem que focar no seu trabalho, no seu estudo, no seu aperfeiçoamento pessoal para você ganhar mais dinheiro. Então não fica fazendo isso, não vai fazer sentido nenhum. E por que isso acontece? Não faz mais sentido eu comprar nos fundos, mesmo se eu fosse Deus capaz de prever os fundos? Não, porque o maior risco da bolsa de valores não é nem de perder dinheiro, é de ficar de fora das melhores altas. E as melhores altas acontecem em poucos dias de pregão da bolsa. O que eu quero dizer com isso? Um ano tem 365 dias. Você tem ali mais de 200 pregões. E aí você fala, nesse período de 200, 300 pregões que eu tenho num ano, quanto tempo a bolsa realmente dá um rally que compensa todo o retorno que eu vou ter no ano ou no longo prazo? Pouquíssimos dias. Às vezes é coisa de menos de um mês, 2 semanas. E imagina só, você está de fora do mercado justamente nessas 2 semanas porque você está querendo acertar o fundo. E aí a bolsa sobe e você perde aquele fundo que nunca chegou. Então, tá vendo a história de querer acertar fundo? Você perde os melhores dias da bolsa. Por isso que só dá para ganhar do DCA quando você compra nas grandes crises, que não acontecem todos os dias. Isso é importante lembrar, porque a gente sempre está se preparando para uma nova crise, só que elas acontecem em alguns períodos específicos apenas. Ainda bem, né? Senão toda hora a gente estaria aí sofrendo na bolsa. Lembrando que a crise, por mais que seja uma oportunidade, afeta a economia como um todo, atinge pessoas, então não fique felizinho com crise, por mais que você seja investidor. Você tem que também ter um pouco de empatia com as pessoas, porque muitos vão sofrer. O que não significa que eu não posso comprar, eu tenho que comprar, mas não ficar felizinho por conta disso. A crise vai acontecer, você gostando ou não. Então não faz muito sentido ficar pensando nisso. Então até aqui ficou claro o seguinte, eu fazer o aporte mensal consistentemente vale muito mais a pena do que tentar acertar o fundo do mercado. Isso está provado, exceto nas grandes crises. Luan, então isso significa que pronto, reserva de oportunidade não faz sentido, porque é eu ficar segurando dinheiro para aportar no fundo. Calma, que não é bem assim que funciona. Veja, a gente falou da estratégia de aportar consistentemente e da estratégia de só aportar nos fundos. Será que não tem outra estratégia aí também? E na verdade tem. Aqui nesse artigo mostra a estratégia da grande tacada, que é você pegar uma quantia de dinheiro enorme que você ganhou de uma indenização, ganhou de um bônus, alguma coisa assim, e ir lá e comprar de uma vez. É o lump sum. Comprar de uma vez, a grande tacada, pegar toda a grana e comprar tudo na bolsa agora, sem ficar querendo acertar fundo. Tem essa estratégia. O market time é a mesma coisa que o buy the dip. Tentar acertar o timing de mercado, o melhor momento. Isso a gente viu que não faz muito sentido. Mas e o lump sum? Faz sentido? E o lump sum é diferente do dollar cost. Veja, o lump sum é eu pegar toda a grana e aportar de uma vez. O dollar cost é o quê? É eu fracionar os aportes. E aí você pode se perguntar, o que seria melhor? O que vai me dar mais dinheiro? E aí tem um estudo aqui da Vanguard. O nome do artigo é Investir Agora ou Segurar Temporariamente o Seu Caixa. É essa ideia. Eu peguei uma indenização, ganhei um bônus, o que eu vou fazer com isso? Eu vou segurar um período, aguardar alguma queda? E a resposta está aqui. O estudo pegou Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, em períodos de tempo bem longo. E aqui vai mostrar pra gente que aportar imediatamente, na maior parte das vezes, aqui nos Estados Unidos 68%, Reino Unido 70% e Austrália 68%, ou seja, 2/3 das vezes, você vai ganhar mais dinheiro aportando de uma vez do que tentando segurar. Então, essa estratégia vai até mesmo contrária à ideia do dollar cost, porque o dollar cost seria eu pegar o dinheiro e fracionar os aportes. Então, eu deixaria o dinheiro numa reserva de oportunidade, fazendo os aportes fracionados. Por exemplo, peguei 200 mil de uma indenização, vou aportar 2 mil por mês desses 200 mil. Vou fracionar em pedacinhos. Para poder o quê? Para poder ir pegando a volatilidade do mercado ao longo do ano. Não tentar comprar de uma vez agora, porque daí eu posso acabar perdendo dinheiro no curto prazo, porque pode ser um momento que eu peguei antes de uma correção de mercado do curto prazo. E é assim que vai acontecer mesmo, porque parece que o mercado está contra você justamente quando você faz um grande aporte. Só que aí é como diz esse contraponto da IP Partners. Eles dizem
que existe um desafio psicológico a ser superado. O que é isso? Realmente há um desafio. Porque por mais que eu saiba que é melhor pegar toda a grana e aportar de uma vez, será que o investidor vai aguentar o tranco? Será que ele vai aguentar? Eu acho que não. Por isso que, sinceramente, pegar e fazer uma grande tacada, aportar de uma vez, eu acho muito arriscado pensando na barreira psicológica do investidor. Ele não vai, muito provavelmente, suportar essa situação de volatilidade. É claro que o investidor mais experiente, aí ele sabe o que ele está fazendo, ou pelo menos ele acha que sabe. E aí ele vai conseguir fazer um grande aporte se ele entender que é o caso. Então, por mais que seja mais rentável você aportar de uma vez, seguir pelo lump sum, a grande tacada, não é nada recomendável para a maioria dos investidores. Por causa desse desafio psicológico da volatilidade, você ver o seu dinheiro perdendo valor no curto prazo e com uma grande quantia. Não é a mesma coisa, do ponto de vista psicológico, eu perder 30% do meu capital quando esse capital é de 10 mil, quando eu comparo com um capital de 200 mil, que é a indenização que eu recebi. Então, cuidado. Mas, de qualquer forma, a gente volta para o dollar cost, no sentido dele ser mais interessante para a maioria dos investidores. Fracionar os aportes. Mas ele não afasta a reserva de oportunidade. Em que sentido que não afasta? Ora, se eu peguei uma grande grana, eu vou fazer o aporte fracionado. Então eu acabei deixando uma reserva de oportunidade aqui. Esse dinheiro vai ficar aonde? Vai ficar lá num Tesouro Selic, numa aplicação de liquidez diária. Então veja como o Dollar Cost Averaging não afasta por completo a reserva de oportunidades, porque essa ideia é oposta ao Lump Sum, a grande tacada, percebe? Já o Market Time ou Buy the Dip a gente afasta, não dá, é inaplicável. Já o Dollar Cost é a melhor das opções, mas ele não afasta a reserva de oportunidade. E veja que grandes investidores, como Warren Buffett, tem o seu caixa. Olha só essa notícia. Bilionário Warren Buffett tem caixa recorde de 157 bilhões por causa dos juros mais altos nos Estados Unidos. Então, até os grandes investidores possuem seu caixa. Por isso que eu gosto, no geral, de ideias mais ponderadas, indo mais para a justa medida, para o meio termo. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa afastar por completo a reserva de oportunidade. Eu mesmo não faço isso, mas eu tenho um grande caixa na maior parte do tempo? Não, eu só fico com muito caixa quando o mercado está muito caro, excessivamente caro. E como que eu olho isso aqui no Brasil, por exemplo? Eu acompanho o índice preço-lucro da Bolsa. Eu olho para a média histórica do Ibovespa, que é negociar um índice preço sobre lucro de 11 vezes. Agora está em 8. Se está em 8, significa o quê? Que ainda é momento de você continuar com aportes maiores. Não precisa ter tanto caixa agora. Quando que você vai ter que ter mais caixa? Quando a bolsa superar 11 vezes lucro, 12, 13, ou até situações malucas como a gente chegou aqui a 20 vezes lucro, 21 vezes lucro, aí a gente tem que estar com caixa muito maior. Eu preciso vender bolsa para fazer isso? Não. Não é recomendável vender, a gente não pode sair do mercado. É só o dinheiro novo ir para o caixa quando o mercado de valores imobiliários está muito caro, quando a bolsa está cara. Então é isso que você tem que fazer. A gente viu, os bilionários, os grandes investidores, também têm o seu caixa, têm a sua reserva de oportunidade. Então o que seria o meio termo? Peguei ali R$ 1.000 para aportar. Eu vou pegar R$ 800 e vou colocar na bolsa e R$ 200 eu vou colocar onde? Na minha reserva de oportunidades. Assim, eu vou tendo o quê? Um equilíbrio. E aí, quando a bolsa cair muito, eu já vou ter montado um caixa para aportar ainda mais. Ou, se a bolsa acabar subindo muito, eu já estou montando meu caixa lá atrás. E aí, se a bolsa ficar cara, aí eu mudo esse percentual. Eu troco, por exemplo, passo a aportar 70%, 80% aonde? No caixa e 20% eu continuo aportando na bolsa. Porque a gente sabe que por mais que a bolsa esteja cara, ela pode continuar ficando cara. A gente está vendo isso hoje com o quê? Com o SP500 que negocia 28 vezes lucro. Um múltiplo que é acima da média de 25 vezes lá do S&P. Então é importante aportar um pouquinho mesmo quando a bolsa está cara, porque ela pode continuar ficando cara. Então é só você ter a ideia do meio termo que vai dar certo. É assim que eu faço com o meu dinheiro, com a minha carteira de investimentos. É assim que eu recomendo que você faça também. E a gente não pode esquecer do imposto de renda. A gente tem que declarar as nossas ações, fundos imobiliários, calcular o lucro e pagar o imposto, que a gente não quer o leão atrapalhando a nossa vida. E para isso, você que ainda não entregou a declaração do imposto de renda ou acabou atrasando, ou você tem dificuldade de calcular o imposto, eu indico o aplicativo da Grana, que é um aplicativo indicado pela B3, super seguro, vai resolver o seu problema da bolsa, a declaração anual em apenas 5 minutos ou até menos, você assinando o plano Mais Grana por um preço bem razoável, e aí você vai dormir tranquilo com os seus investimentos no que se refere a imposto de renda. E ainda tem um cupom especial com 25% de desconto para o plano Mais Grana. Basta que você coloque o cupom MIRAI em caixa alta. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que a reserva de oportunidade
É uma grande ilusão, uma grande mentira? O que você acha da ideia que trouxemos aqui no vídeo? A gente viu que é melhor você seguir pelo Dollar Cost Averaging, aporte mensal consistente, o que não impede você ter reserva de oportunidade. E se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mira Invest e até o próximo vídeo. Fui!